Golpistas em Minnesota podem ter enganado o governo em 9 bilhões, mas isso pode ser apenas a ponta do iceberg. Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell. Hoje vamos falar de uma grande corrupção. Infelizmente, há vários episódios assim no America Uncovered e o YouTube tem nos pressionado financeiramente. E lamento dizer que está funcionando. Tive que reduzir o número de episódios do America Uncovered que faço por semana de 3 para 2, porque simplesmente não posso bancar. Mas você pode ajudar assinando meu site americancovered.tv. Com o seu apoio, talvez eu consiga trazer de volta mais uma vez, é americancovered.tv. O link está abaixo. Nas últimas semanas temos coberto as notícias de Minnesota. Ou seja, a quantidade impressionante de fraudes envolvendo o sistema de assistência social de Minnesota e redes criminosas dentro da comunidade somali do estado. Basicamente, os fraudadores parecem ter roubado uma verdadeira fortuna em fundos estaduais e locais por meio de organizações comunitárias falsas. Seja para moradia, saúde, transporte, alimentação, educação, etc. Estamos falando de organizações que recebem milhões em subsídios dos contribuintes, mas oferecem pouca ou nenhuma assistência real. Veja atrás. Em julho, o procurador-geral interino dos Estados Unidos da América em Minnesota, Joe Thompson, estimou que o valor de dinheiro público obtido de forma fraudulenta poderia passar de 1 bilhão. Isso já é bem ruim, mas ficou ainda pior. Promotores federais agora alertaram que até 9 bilhões em fundos dos contribuintes podem ter sido reivindicados fraudulentamente desde 2018. Esse valor indica a exposição a fraudes em diversos programas. Não apenas casos já comprovados em tribunal, mas reflete quase uma década de falhas repetidas que permitiram que abusos massivos se acumulassem. Como Thompson disse, o que vemos em Minnesota não são apenas alguns indivíduos cometendo crimes, é uma fraude em escala industrial impressionante. E agora as autoridades estão investigando o próximo grande golpe, creches falsas. Sim, usei uma foto do pudim do Papa Cargate para ilustrar, pois tenho uma meta de referências ao Homestar Runner. De qualquer forma, o governo Trump está congelando os fundos federais para creches em Minnesota, enquanto oficiais do Departamento de Segurança Interna vasculham as ruas de Minneapolis em uma grande operação para caçar suspeitos de fraude. O aumento da fiscalização ocorreu após o jornalista independente Nick Shirley divulgar um vídeo viral de 42 minutos sobre essas supostas creches. No vídeo, ele e seu parceiro David visitaram vários centros de cuidados infantis que, de acordo com registros do estado de Minnesota, recebem milhões de dólares dos contribuintes anualmente. Mas, em vez de creches cheias de crianças e funcionários, ele encontrou prédios silenciosos, janelas escuras e estacionamentos vazios. E a recepção que ele recebeu dos moradores locais foi caracteristicamente fria, sabe? Porque é Minnesota e lá faz frio. Tanto faz, roda o vídeo. Posso trazer o pequeno Joey, meu filho? Preciso preencher algum documento? Posso visitar a creche? Não, você tem medo de mim? É. Por causa da minha cor? Você não sabe do que fala igual a você, certo? A comunidade somali colaborou menos, mas, sinceramente, as respostas não foram tão ruins em comparação aos liberais brancos. Como essa mulher que acusou Shirley de ser uma agente da imigração? Não abra a porta. Porque tem imigração aqui, sou só um youtuber. Não abra a porta. Senhora, qual sua opinião sobre a fraude em Minnesota? Não abra a porta, nós temos gelo. Enquanto isso, o governador democrata Tim Walz diz que investigações como essas e a indignação resultante são apenas supremacia branca em ação. Isso acontece quando procuram um bode expiatório e não escondem mais a supremacia branca. Ainda assim, isso não se compara aos comentários de Josh Gerstein, principal repórter jurídico do Político. Ele escreveu no X que, em algum momento, o esforço amador de bater nas portas de creches domiciliares se cruza com as rigorosas leis de legítima defesa. Caramba, eu entendo isso. Muitos não gostam de jornalistas do YouTube, mas levar um tiro por bater na porta de uma creche é exagero. Enquanto isso, a CBS foi mais sutil e só tentou desmentir o vídeo. Nós também visitamos esses locais, assim como os inspetores estaduais fizeram várias vezes nos últimos 6 meses. Muitas dessas creches foram autuadas por violações de segurança, mas isso não é o mesmo que ser fraudulento. Ok,
Então, deixando de lado a admissão de que muitas dessas instalações não estão de acordo com as normas, vamos parar e pensar por um minuto. O Estado provavelmente não vai encontrar evidências de fraude se não estiver realmente procurando por isso, que é exatamente do que estão sendo acusados. Veja este relato que representa centenas de funcionários do governo de Minnesota que tentaram denunciar fraudes, mas foram sistematicamente retaliados pelo gabinete do governador Walz por meio de ameaças, monitoramento e repressão. Além disso, Walz aparentemente tirou o poder do auditor legislativo do estado, permitindo que as agências desconsiderassem esse tipo de auditoria. E isso não é alguma teoria da conspiração marginal vinda do Twitter de direita. Até o New York Times publicou uma matéria extensa sobre como a fraude foi permitida a correr solta sob o governo do governador Walz. Você percebe que a situação está ruim quando foi candidato a vice-presidente democrata há só um ano. E o New York Times está te jogando debaixo do ônibus. O artigo cita um caso de fraude no programa Alimentando o Nosso Futuro, que desviou mais de 250 milhões de dólares dos contribuintes. Em 2020, o Departamento de Educação de Minnesota questionou quantos pontos de distribuição de alimentos desses grupos eram reais. Alimentando o Nosso Futuro respondeu com um e-mail ao órgão, ameaçando processá-los e expô-los como racistas à mídia. No fim, processaram o Departamento de Educação de Minnesota, que logo cedeu e continuou liberando dinheiro e aprovações. Isso foi meio que um estudo de caso de como essas coisas acontecem. O governo democrata de Minnesota temia ser acusado de racismo e a possível reação negativa dos somalis, um de seus principais eleitores. Basicamente, pessoas como o governador Walz simplesmente desistiram e disseram: tudo bem, apenas ignorem isso. Foi isso que permitiu que uma série de golpes prosperasse. Mas com o vídeo de Nick Shirley dominando a internet e o governo Trump totalmente focado em Minnesota, parece que a situação agora está fora das mãos de Walz. Mas mesmo que tudo isso seja resolvido, isso levanta ainda mais perguntas. Será que creches fraudulentas são um problema só de Minnesota? Os somalis são as únicas pessoas que gostam de dinheiro? De alguma forma, eu duvido disso. Agora, parlamentares de Ohio pedem investigação dos próprios centros de cuidados infantis do estado. Muitos na internet questionam agora se as quase 4.000 creches de Boston são realmente legítimas. Enquanto isso, na cidade de Nova York, Zohran Mamdani pediu que recursos do orçamento municipal sejam direcionados para o objetivo caro de oferecer creche universal. Isso me faz pensar. Por que estou apresentando um programa no YouTube? Eu deveria abrir um lugar assim, já imagino, Centro Chris Chappell, para crianças que ainda não leem bem e querem aprender outras habilidades. Como eu disse, o YouTube tenta tirar o American Covered do mercado. Se não quiser que isso aconteça, inscreva-se em americancovered.tv clicando no botão. Não estou desviando bilhões em impostos e, sem sua ajuda, não posso manter o programa no ar. Mais uma vez. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir American Covered.